Olá, amigos, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como é que vocês passaram o dia? Acredito que tudo bem, né? Bom, é o seguinte, eu não queria terminar esse dia sem antes conversar aqui com vocês a respeito de algo que aconteceu hoje. Eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja. E quem me conhece sabe que é um assunto que eu amo sempre falar, que é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. É um assunto que eu já falo e já prego desde que eu comecei a ministrar. E acontece que na noite de hoje eu tive um sonho sobre o arrebatamento e eu queria compartilhar com vocês esse sonho que eu tive. Boa noite, Monila. Paz do Senhor Jesus, homem de Deus. E aconteceu que no sonho foi o seguinte: o arrebatamento aconteceu. Jesus voltou, levou os seus escolhidos. Boa noite, César. Deus te abençoe, meu querido. O arrebatamento aconteceu. Jesus levou os seus escolhidos. E no sonho eu comecei a ver que muitas pessoas ficaram assustadas com o que tinha acontecido. Muitos pastores, principalmente, também ficaram assustados. E eu lembro que no sonho, alguns pastores que haviam ficado, que não tinham subido no arrebatamento, eles foram até as suas igrejas procurar os seus membros para saber quantas pessoas tinham subido, quem tinha ficado, para talvez saber que ele não estava só naquele momento. E eu lembro que no sonho eu via alguns pastores entrando em algumas igrejas e vendo aquelas igrejas com bastante pessoas que haviam ficado. Algumas igrejas com poucas pessoas que haviam ficado. Eu lembro que no sonho só teve uma igreja que tinha ficado apenas 2 pessoas, e as demais haviam desaparecido. E os crentes, muitos, mas muitos mesmos, haviam ficado no dia do arrebatamento, porque não estavam com a vida preparada para subir quando o Senhor chamou o seu povo escolhido. E eu lembro que no sonho, muitos crentes conheciam a palavra, e eles conversavam entre si e pensavam entre si: agora nós conhecemos a palavra, sabemos o que vai acontecer daqui para frente, nós sabemos que por enquanto serão momentos de paz, mas apenas por enquanto, porque vai vir um anticristo e vai começar uma grande perseguição contra os crentes que ficaram. E eles estavam já com medo, porque eles sabiam que a situação iria piorar e muito para aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja. E eles começavam a ficar perplexos, começaram a ficar com medo. E eu lembro que no sonho tinha um grupo de crentes que, eu não sei explicar por qual motivo, não estavam na igreja, não tinham ido à sua igreja, e eles resolveram fazer um culto ao ar livre, um culto na rua. Culto ao ar livre é aquele culto que é ministrado no meio da rua. E eu lembro que eles estavam fazendo este culto, mas eles já sabiam que talvez seria o último culto ao ar livre que eles estavam fazendo, porque eles sabiam que logo logo iria ser proibido falar de Jesus, iria ser proibido expressar a sua fé, iria ser proibido falar do amor de Deus. Esses os crentes que ficaram, que não subiram no arrebatamento. E todos que estavam ali tinham consciência que estavam errados, que falharam, que não se prepararam para quando o Senhor os chamou, e que sabiam que o futuro que os aguardava seria um futuro de muita angústia, de muita dor e de muito sofrimento, e principalmente sem a salvação. E eu acordei desse sonho assustado, e não é a primeira vez que eu tenho um sonho desse tipo, um sonho sobre o arrebatamento da igreja. Eu já tive muitos sonhos sobre esse assunto, e são coisas assim que Deus fala comigo, não é mesmo? E se eu fosse fazer uma live sempre que eu tenho um sonho como esse, eu faria várias, e talvez até faço outras
quando tiver outros sonhos desse mesmo feito. Meus irmãos, nós estamos vendo aí o que está acontecendo no mundo, meus queridos amigos. Essas guerras que estão acontecendo, esta violência, corrupção, falta de amor na família, desastres naturais, tudo que está acontecendo são sinais que as profecias bíblicas elas estão se cumprindo. Não há como negar isso. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Lucas capítulo 21, para ler um versículo para vocês apenas, que eu não vou fazer uma live longa, estender o assunto, até porque eu sei que há muitas pessoas que já vão dormir, já vão descansar, inclusive eu também. Mas eu quero ler um versículo para vocês, que está em Lucas capítulo 21, que relata exatamente aquele momento que eu tive no sonho. Observe o que a Bíblia diz, a partir do versículo 25, Lucas capítulo 21, versículo 25 diz assim: haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas. As nações são o quê? Pessoas angustiadas. Por que essas pessoas ficarão angustiadas? Porque não se prepararam para a volta do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: se você estiver com a sua vida preparada, Jesus voltará e levará você. Mas se você não estiver com a sua vida preparada, no dia que a trombeta tocar para levar os escolhidos desta terra, ele virá do mesmo jeito. E se você não está preparado, você ficará. E a continuação do versículo diz, eu vou ler novamente, versículo 25 de Lucas capítulo 21. Haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra as nações ficarão angustiadas, perplexas, com o rugir dos mares e a agitação das ondas. Isso quer dizer o quê? Fenômenos da natureza. E nós temos acompanhado muitos terremotos, muitos desastres naturais. E isso porque eu estou lendo o capítulo 21. Se eu voltar no capítulo 20, ele vai falar das guerras também. Se eu fosse em Mateus capítulo 24, só em Mateus capítulo 24, teria ali mais ou menos uns 15 sinais que estão mostrando sinais que apresentam a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. Só uma observação a dizer aqui para vocês: ninguém sabe o dia que Jesus vai voltar. Se você ouvir alguém dizer, olha, Jesus vai voltar em tal ano, Jesus vai voltar em tal data, Jesus vai voltar em tal dia, isso é uma mentira, isso não existe pela Bíblia Sagrada. Ninguém tem autorização de Deus para dizer o dia que Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar, que ano Jesus vai voltar. Isso não foi revelado a ninguém, não é revelado a ninguém. Apenas Jesus ele sabe, apenas Deus Pai sabe, apenas o Espírito Santo sabe. Isso não foi revelado a ninguém, nem aos anjos, nem a pessoa nenhuma. Então, se alguém vier com esse papo aí, é mentira, é baboseira, entendeu? É heresia, não existe como saber. Porém a Bíblia, ela não diz quando Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, quando vai acontecer o arrebatamento. Mas a Bíblia nos apresenta os sinais. Pelos sinais, nós sabemos se Jesus está próximo ou não está próximo. Então, quando a gente pega a Bíblia, a palavra de Deus, para estudá-la, como eu estou aqui com a Bíblia aberta, e você começa a estudar para analisar os sinais da volta de Jesus, você pode analisar que pelos sinais já deduz que ele está próximo. Não sabemos quando, não sabemos o dia, o mês, o ano e a hora, mas sabemos uma coisa: pelos sinais da Bíblia, ele já está próximo. E a Bíblia, na continuação do versículo, vai dizer aqui no versículo 26, que era igualzinho no sonho que eu tive, vai dizer o seguinte, o Frederico que está aqui, ó. Tá vendo o Frederico aqui? Ele que sempre gosta de aparecer nas minhas lives. A Bíblia diz aqui no versículo 26, as pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra, pois os poderes do céu serão abalados. Pois os poderes do céu serão abalados. Era exatamente o que eu vi no sonho.
No sonho eu via, aqui como diz mesmo no começo do versículo, as pessoas ficarão aterrorizadas diante das coisas que estão para acontecer. E era exatamente o que eu vi no sonho. As pessoas, os crentes que estavam todos aterrorizados, com medo. E agora o que vai acontecer? Meu Deus, vai acontecer uma grande perseguição contra o povo e não tem mais chance. Jesus voltou, levou os seus escolhidos e nós ficamos. E agora? E agora? Mas não vai ter mais jeito. Não vai haver mais oportunidade. E eu vou lhe dizer mais, procure se dedicar ao máximo a Deus. Se você está afastado, volte para o Senhor Jesus, volte para os caminhos de Deus. Assim como não existe família de uma pessoa só, assim também não existe igreja de uma pessoa só. Jesus, ele lhe espera. Essa live eu sei que vai ser assistida em outros horários, não agora à noite, agora já deve ser quase meia-noite. Agora, já é quase meia-noite. Eu sei que vai ser assistida em outros horários, e aqui eu tenho muitos amigos, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que não conhecem a palavra. Enfim, essa palavra é para todos, porque a minha mensagem é: Jesus vai voltar, o arrebatamento vai acontecer. Se você acredita, ele virá. Se você não acredita, ele vai voltar do mesmo jeito. Mas a pergunta é: se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse hoje, daqui a 1 minuto, para levar o seu povo, será que você que está me assistindo estaria com a sua vida preparada para subir com ele? Se você falar amém, eu estou preparado, eu espero, ansioso a volta de Jesus, glória a Deus pela sua vida. Se você disser não, eu não estou preparado, ainda há tempo de você se preparar. Ainda há tempo de você consertar a sua vida. Ainda há tempo de você parar de fazer coisas erradas. Ainda dá tempo de você parar de cometer tantos erros. Entendeu? Ainda há tempo de consertar a sua vida. Não estou lhe julgando, não estou aqui para lhe julgar. Ao contrário, eu estou me esforçando o máximo para dizer para você que Deus te ama e Ele quer te levar com Ele. Esse mundo é maravilhoso, a vida é maravilhosa, vale a pena viver. Mas eu quero lhe dizer que há um lugar melhor do que esse. Existe um lugar muito melhor do que esta terra, que Jesus preparou para nós, e a Bíblia diz que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Existe um lugar preparado para você na eternidade, uma eternidade com Deus. A eternidade quer dizer, não tem começo, não tem fim, será eterno, será para nunca ter fim. Eu quero viver a eternidade com o Senhor, e eu tenho certeza que você também quer. E sabe o que nós temos que fazer? Nos preparar a cada dia mais. Porque após o arrebatamento da igreja, virá um momento de muita luta, virá um momento de muita perseguição, virá um momento de muita assolação. O que estamos assistindo hoje, infelizmente, nesses conflitos de guerra, isso aí não é nem um começo do que vai acontecer. Haverá uma grande guerra no mundo após o arrebatamento da igreja, haverá uma grande perseguição, haverá uma grande destruição. Isso porque eu nem estou citando ainda a ira de Deus que vai se derramar sobre essa terra, sobre este mundo pecador. Porque hoje Jesus, ele é o nosso advogado. Glória a Deus, que ele advoga nossas causas, que ele perdoa nossos pecados. Hoje ele é o nosso advogado. Mas no futuro ele será o grande juiz dessa terra, que vai julgar este mundo. Mas enquanto o julgamento de Deus não é derramado através do seu juízo, através da sua ira e de tudo que está registrado, principalmente no livro de Apocalipse, o momento é hoje de estar mais perto da sua fé, de estar mais perto do Senhor. Porque virão dias em que o versículo 26 de Lucas capítulo 21 vai se cumprir. Vou ler novamente para você. As pessoas ficarão aterrorizadas diante do que está prestes a acontecer na terra. E eu via isso no meu sonho. Eu via os crentes que ficaram no arrebatamento assustados, com medo. Mesmo eles fazendo um culto ao ar livre, que era um culto em vão, porque não adiantava buscar mais. Jesus já havia levado os seus escolhidos. O verdadeiro culto estava acontecendo lá nos ares com os salvos. Glória a Deus. Não adiantava mais querer fazer culto, não adiantava mais buscar. Era tarde demais. O momento de buscar é hoje. O momento de adorar é hoje. O momento de ir para a igreja é hoje.
Hoje que eu falo, não estou falando agora à noite, mas eu estou falando uma próxima oportunidade que você tiver. Há uma igreja evangélica próxima de você. Existe algum pastor, alguma pastora, algum homem, alguma mulher de Deus que pode lhe aconselhar na palavra, que pode orar por você. Com certeza, vivemos, graças a Deus, que num país tremendamente abençoado, e glória a Deus pela nossa liberdade em falar do Evangelho. Em cada cidade, das 5.400, se eu não me engano, que há no Brasil, há 5.400 cidades em nosso país, em todas há igrejas evangélicas, e em quase todas as ruas existem igrejas, em todos os bairros de todas as cidades existem. É muito difícil hoje encontrar um lugar que não tem uma igreja, mas ainda que não tenha uma igreja, existem pessoas pregando pela televisão, pregando pela rádio, pregando pelo Instagram, como eu estou pregando agora, pregando pelo Facebook, pregando pelo YouTube, pregando através de um folheto, através de livro, através de impressões de Bíblia, enfim, o Evangelho está sendo pregado. Então só não está ouvindo a mensagem quem não quer. Não seja rebelde à voz de Deus. Jesus, ele está voltando. Já que eu estou aqui em Lucas capítulo 21, eu quero deixar para você então, aqui no capítulo 21, o versículo de número 5. Eu estou lendo a Bíblia na versão NVT, na versão transformadora, por isso talvez está um pouco diferente da sua Bíblia. A Bíblia diz assim, a partir do versículo de número 7. Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim... Capítulo 21, versículo 5. Alguns de seus discípulos começaram a falar das pedras magníficas e das dádivas que adornavam o templo. Jesus, porém, lhe disse: virá o dia em que estas coisas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Aqui Jesus ele está falando sobre o que aconteceu no ano 70, quando o imperador Tito ele invadiu a Jerusalém e destruiu a cidade de Jerusalém. Então Jesus ele estava profetizando para o que ia acontecer 70 anos no futuro. E isso já aconteceu, então isso aqui é passado. Versículo 7. Então eles perguntaram: mestre, quando isso tudo acontecerá? E que sinal haverá que essas coisas estão prestes a se cumprir? Aqui os discípulos perguntavam do futuro. O que acontecerá no futuro, mestre? O que acontecerá no futuro, Senhor? E aqui vai dizer no versículo de número 8, ele respondeu: não deixe que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, e afirmando chegou a hora, mas não acreditem neles. Ou seja, pessoas que falsamente iriam usar o nome de Deus, pessoas que falsamente iriam enganar, muitos enganadores, como existe infelizmente nos dias de hoje. Infelizmente existem muitos enganadores usando o nome de Deus de forma errada. Jesus já havia profetizado sobre isso. Mas não acreditem neles. Por quê? Porque o verdadeiro pregador, a verdadeira pregadora, ele está pautado na Bíblia Sagrada. Analise se o que você está ouvindo, a pregação, o evangelho, está pautado na Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia, o que eu estou falando, eu estou lendo na Bíblia. Analise. Entendeu? Leia a sua Bíblia, você com certeza tem uma Bíblia. Hoje em dia, vivemos na área da tecnologia, quem não tem até uma Bíblia impressa, tem uma Bíblia no celular. Eu mesmo tenho várias versões de Bíblia para celular instalado, que eu faço as minhas pesquisas, as minhas leituras. Versículo 9. E quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas aconteçam primeiro, mas ainda não será o fim. O que nós estamos vendo hoje, infelizmente, do que está acontecendo na Rússia contra a Ucrânia, aquela guerra que está acontecendo, não só lá, mas sempre há guerras em outras partes do mundo, se você não sabe. Existem guerras, olha o Frederico aqui de novo. Existem guerras em outras partes do mundo. E eu vou dizer para você, ore para Deus cessar essas guerras que estão acontecendo. Quando você for orar, ore pela nação da Ucrânia, ore pelos países, que infelizmente isso está assolando muitas vidas. Mas Jesus falou que isso era necessário que aconteceria. Por que seria necessário? Porque seriam sinais proféticos, seriam profecias a se realizarem. E continuou, versículo 10, uma nação guerreará contra outra nação, um reino contra outro reino. Haverão grandes terremotos, fomes,
e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu. Observe bem o que Jesus acabou de dizer. Haverá grandes terremotos. Se você dá uma pesquisada aí no Google, você vai ver que conforme vão passando-se os anos, o número de terremotos vão aumentando cada vez mais, o número de terremotos. Fome. A fome nem eu preciso explicar. O que mais tem no mundo é fome. Fome, infelizmente, em vários países, aqui no nosso Brasil mesmo. Aí, com certeza, na sua cidade, no estado que você mora. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, foi feito um pequeno levantamento para saber quantos moradores de rua existem em São Paulo. Se eu não me engano, são quase 40 ou 60 mil moradores de rua só no estado de São Paulo. É muita gente morando nas ruas. Isso só em São Paulo, mas se pegar do Brasil todo é muitas pessoas. E eu não preciso nem falar só de moradores de rua, não. Talvez um vizinho seu, uma vizinha tua, talvez uma pessoa que você conhece está passando fome, está passando necessidade. São sinais proféticos que isso aconteceria no fim dos tempos. E pestes em vários lugares. A palavra peste, na Bíblia Sagrada, ela se refere a doenças. E nós vimos o que aconteceu no mundo no final de 2019 e começo de 2020. Ou melhor, já no começo de 2020, né? Quando surgiu a pandemia do coronavírus, que se espalhou pelo mundo, não é? Se alastrou pelo mundo todo. Se não fosse só a pandemia, também tem a questão da dengue e tem muitas outras doenças também que existem no Brasil e no mundo, diversos tipos de doença. Isso também é um sinal da palavra do Senhor, aumento de doenças. E o texto fala em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais no céu, ou seja, fenômenos da natureza, reações da natureza. Aqui ele vai dizer no versículo 12: antes de tudo isso, porém, haverá um tempo de perseguição, vocês serão arrastados nas sinagogas e prisões por minha causa, e serão julgados diante dos reis e governadores. Quando ele fala isso, ele fala de perseguições ao evangelho, pessoas sendo perseguidas pelo evangelho. Nós vimos isso nos tempos de Jesus e vemos isso hoje nos dias atuais. Vivemos, graças a Deus, que num país livre, estamos num país livre, onde podemos falar de Jesus livremente. Graças a Deus por isso. Eu costumo dizer, igual eu preguei num outro dia, que vivemos num país tão abençoado que no Brasil tem até novela evangélica na televisão. Você ouve falar de Jesus em todos os meios de comunicação, porque estamos em um país livre. Mas infelizmente tem muitos países onde há muita perseguição religiosa, onde crentes, pastores são severamente perseguidos. E ore por eles. Quando você for fazer a sua oração, olhe pelos missionários, olhe pelas missionárias, olhe pelas pessoas que estão no campo missionário, pregando a palavra em lugares extremamente difíceis, mas estão dando o seu melhor para salvarem vidas. Orem pelos missionários. E se você continuar lendo no decorrer do texto, ele vai falar muitas coisas. Eu vou avançar aqui na leitura. Mas vamos continuar lendo. Eu parei no versículo 12, né? 13. Essa, contudo, será a sua oportunidade de lhe falar sobre mim. Por quê? Porque mesmo diante da perseguição do evangelho, os missionários continuam pregando, mesmo diante das lutas, das adversidades. E não é só questão dos missionários e evangelistas e obreiros, que o Senhor guarde e proteja cada um deles em nome de Jesus. Todo mundo sabe, hoje em dia, quando você professa a sua fé, quando você fala de Jesus, quando você fala que é um cristão, você fala que é crente para sua família, você é rejeitado pela sua família, você é perseguido pela sua família, você é criticado pelos seus amigos, colegas de trabalho. Por quê? Pelos seus amigos de escola, de faculdade. Por quê? Porque as pessoas não veem assim, muitas delas não têm um respeito pela pessoa que é cristã. Hoje em dia isso acontece em vários segmentos da sociedade, não é verdade? Isso aí é uma coisa que sempre houve, infelizmente. Versículo
14. Mais uma vez lhe digo que não se preocupem com o modo que responderão às acusações contra vocês, pois eu lhes darei palavras certas e tanta sabedoria que seus adversários não serão capazes de responder nem contradizer. Por quê? Porque no momento das perseguições, das lutas, que os homens de Deus e as mulheres de Deus estão pregando a palavra, eles continuam tendo a palavra certa, na hora certa, para anunciar a mensagem de Deus. Até mesmo seus pais, irmãos, parentes e amigos os trairão e até matarão alguns de vós. Ou seja, o versículo 16 fala o quê? Perseguição familiar. Pai contra filho, filho contra pai. E não é isso que você assiste diariamente na televisão? Nesses programas policiais? De crimes horríveis, de familiares, de filho que mata pai, de pai que mata filho, e diversas coisas horríveis. Também é cumprimento da palavra. Veja que tudo que eu estou dizendo, a palavra já relata que iria acontecer. Ele fala aqui no versículo 17, todos odiados por minha causa. Ou seja, ódio contra a nossa fé, ódio contra aquilo que nós falamos de Jesus. Porque muitas das vezes quando a gente vai falar de Jesus, né, nós não somos muito levados a sério. As pessoas falam de Jesus, a gente é visto às vezes como um religioso, um fanático, um crentão, querer ser melhor do que o outro, e não tem nada a ver com isso. Eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de nada disso. Eu estou aqui para dizer para você apenas uma coisa: prepare-se, conserte-se, acerte a sua vida, procure uma igreja evangélica. Não é para você se tornar um religioso, mas é para você adquirir a tua salvação, para que no dia do arrebatamento você possa subir com o Senhor. E os demais versículos, ele vai falar sobre coisas do templo, vai falar sobre diversas outras coisas que irão acontecer no futuro, de perseguições e mais perseguições, que vai se finalizar no versículo 24. Depois você lê na sua casa Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, ele vai ser até mais claro do que esse Lucas que eu estou lendo. Ele vai falar outros tantos sinais. O texto é paralelo com esse, é parecido com esse, mas lá fala de forma mais clara. Se não me engano, são 15 sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Então eu tive esse sonho. Deus falou comigo que a volta dele está próxima através daquele sonho. Senti isso no meu coração de compartilhar isso com vocês. E no meu sonho via pessoas desesperadas, porque a porta da graça se fechou e não poderiam entrar mais. Jesus havia levado a sua igreja e quem ficou estava com medo, porque sabia que a perseguição, a grande perseguição, iria começar através do anticristo, através de muitas lutas que iriam se levantar. Nós não queremos passar por isso no futuro, então estejamos prontos, estejamos preparados, para que quando Jesus chamar a sua igreja, possamos ouvir a sua voz, possamos estar preparados para o dia do arrebatamento. Jesus, ele está voltando. Vá para Jesus. Procure uma igreja evangélica mais próxima. Se você está afastado, volte ainda hoje. Volte, procure uma igreja. Ore, faça uma oração no seu particular. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Porque quando Jesus voltar, muitas pessoas vão se lamentar. Muitas pessoas vão se entristecer. Muitas pessoas, elas vão estar preocupadas porque não fizeram o que deveriam se fazer, não buscaram, não se arrependeram. E não adianta você querer se arrepender quando for tarde demais. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de voltar para o caminho do Senhor é hoje. Deus te abençoe. Fique com o Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. E que esse sonho que eu tive sirva de um alerta para nos trazer esse seguinte pensamento: se ele voltar agora, será que você está preparado? Prepare-se. Eu não posso responder isso por você. Nem mesmo o Senhor pode responder isso por você, porque isso é uma resposta que tem que vir diretamente de você. Deus conhece o teu coração, mas Deus quer ver a tua atitude. E qual deve ser a sua atitude? Ir até a igreja, ir até Jesus.
e através da fé. Jesus está voltando. Prepare-se que o arrebatamento acontecerá em breve. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.